Nós vamos voltar agora a falar sobre o caso do delegado Rui Ferraz Fontes, tá? Eu conheci ele como Dr. Rui Ferraz, sempre chamei ele de Rui Ferraz. Rui Ferraz Fontes. Fontes, e alguns chamam de Rui Fontes. Mas assim, o que a gente vai trazer agora é um trabalho exclusivo feito pelas equipes do Balanço. O doutor Rui Fontes, ele jantou com alguns delegados há alguns dias, tá? Antes desse crime. Um desses delegados é o nosso amigo Dr. Roberto Monteiro, que disse que ele estava sendo ameaçado. O Dr. Rui disse ao Dr. Roberto Monteiro que estaria sendo ameaçado e com medo de sofrer um atentado. E por que ele disse isso? Porque o PCC espera os delegados entrarem na aposentadoria para conseguir perseguir e montar o que a gente chama de arapuca, de emboscada e cometer os crimes, assassinar esses delegados. A polícia busca, nesse momento, pelos criminosos que executaram o Rui Ferraz Fontes com tiros de fuzil nessa imagem. No momento em que ele sai do trabalho da prefeitura, ele, ao cruzar... Isso daqui é uma curva, tá, gente? No momento em que ele iria fazer essa curva, os criminosos começam a atirar contra o delegado. Isso fica na Praia Grande. Logo depois, eles atiram mais de 20 vezes durante esse atentado, ao longo do caminho inteiro, até o momento em que o delegado chega nesse ponto aqui, termina perdendo o controle, bate um ônibus, acerta o outro, o carro capota e aí ele termina sendo executado a sangue frio por esses criminosos. O doutor Rui Fontes, gente, foi delegado-geral aqui de São Paulo, de 2019 a 2022. Atuou, foram 40 anos na Polícia Civil, teve um papel central no combate ao crime organizado e foi o pioneiro nas investigações sobre o PCC e a prisão, inclusive, do líder, o Marcola, a transferência dele dentro de alguns presídios. E a polícia montou, diante de tudo isso que você vê aqui, uma força-tarefa para identificar, localizar e prender esses criminosos. Como está sendo esse trabalho? O Henrique Oliveira foi atrás e vem cá, explode no balanço. A Polícia Civil de São Paulo agiu rápido e montou uma verdadeira força-tarefa para desvendar esta execução que gerou pânico na cidade de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. As viaturas em comboio seguiram em busca de provas que levassem aos autores do crime. A polícia já considera o envolvimento de 5 suspeitos na morte do delegado. O primeiro rastro foi uma caminhonete usada pelos atiradores, encontrada incendiada a 2 quilômetros do local do atentado. O local chegou a ser isolado para a perícia, prova disso está aqui, ó, a fita de isolamento, e foi neste ponto aqui, ó, que o veículo foi incendiado. Aqui pelo chão a gente observa muita fuligem, o que sobrou dos pneus, olha só, tem borracha, tem todos os arames. E depois de abandonar e incendiar o carro aqui, os criminosos usaram essa passarela para escapar. Do outro lado, o segundo carro usado pelos criminosos também foi abandonado. E a partir daí, eles escaparam para um destino que ainda é desconhecido pela polícia. Um segundo carro, este branco, que os criminosos usaram para fugir, também foi localizado e está sob investigação. A polícia descobriu que Dr. Rui já tinha sido baleado antes de perder o controle da direção do carro. Investigações apontaram que os veículos usados pela quadrilha foram roubados na capital paulista, o que dá a entender que os criminosos saíram de São Paulo para praticar o crime na Baixada. Praia Grande, noite de segunda-feira. O ex-delegado-geral de polícia e atual secretário municipal de administração, Rui Ferraz Fontes, de 64 anos, deixa o serviço na sede da prefeitura e segue para casa. Profissional experiente, ele percebeu algo de estranho logo no início desse trajeto e não teve dúvidas de que era alvo de uma perseguição no trânsito. A gente saiu da prefeitura de Praia Grande e está refazendo o mesmo caminho feito pelo ex-delegado-geral. Rui Fontes seguia aqui por essa avenida, até que foi atingido pelos primeiros disparos. Mesmo ferido, ele acelerou o carro e seguiu por pelo menos 500 metros, até que perdeu o controle da direção bem aqui nesta curva. Fontes estava a menos de 2 minutos de carro do batalhão da Polícia Militar. Se a perseguição tivesse continuado, ele teria seguido naquela direção. E era justamente nesse ponto onde ele poderia pedir ajuda.
Mas este acidente interrompeu o percurso e a perseguição também. O carro de Rui entra na frente de um ônibus e capota. Os criminosos que vinham logo atrás saíram do carro e atiraram 20 vezes contra a vítima. Rui Fontes morreu na hora. Nenhuma hipótese vai ser descartada e a gente observa que na ação criminosa eles utilizam táticas, e técnicas apuradas aí. Então a gente não pode descartar nada. A sequência de disparos parou o trânsito e assustou motoristas e quem passava pelo local. Atirou no carro. Uma mulher e uma criança acabaram feridas. Elas foram levadas ao hospital, mas não correm risco de morte. Meu sobrinho e a minha irmã estavam na minha frente, nossa família estava toda reunida, em questão de família. Fui para tirar uma foto, 6h24. Nessa que eu tirei a foto, olhei para o lado, começou o tiroteio. Quando começou o tiroteio, peguei toda a minha família, joguei para dentro. Pegou o tiro no meu sobrinho e na minha irmã. Um tiro de fuzil na perna do meu sobrinho e 2 tiros de pistola na perna da minha irmã, que ficou dentro da perna, teve que fazer uma cirurgia, um raio-x. Estão fora de perigo. A quadrilha usou armamento de guerra, fuzis. No local foram apreendidas 22 cápsulas de calibres 7,62 e 5,56. A polícia não descarta o envolvimento do crime organizado no assassinato. A forma profissional com que os criminosos agiram chamou a atenção dos investigadores. Nós estamos com as equipes mobilizadas, as equipes de investigação aqui, estamos tendo o apoio da Polícia Militar também. O governador nos deu essa incumbência de nos dedicarmos o máximo que for para a gente poder trazer essa resposta para a sociedade. O secretário Derrite também está empenhado no caso para que a gente possa, ele possa dirigir essas investigações junto conosco aí e a gente conseguir chegar nos criminosos. Mas é fundamental que se apure esses fatos, a polícia já está colocando todo o efetivo, o governador ligou e disse que colocou toda a força-tarefa em cima para apurar com intensidade essa situação e nos cabe nesse momento ficar solidário à sua família, que nesse momento está sofrendo muito com a morte. O doutor Roberto Monteiro, delegado e amigo de doutor Rui Ferraz, jantou com ele dias antes da execução. Doutor Rui e a esposa dele falaram nesse jantar que estavam com medo de sofrerem um atentado. Ele dizia o seguinte, que a preocupação dele, Rui dizia, era depois da aposentadoria, porque a facção criminosa, hoje máfia, PCC, ela espera, como se diz popularmente, baixar a poeira, aquela autoridade se aposentar para depois realizar um atentado que pode ser uma execução. Essa nova imagem mostra o momento em que o carro dos criminosos estaciona na rua à espera do doutor Rui. Quando o delegado passa, eles atiram. Rui Ferraz Pontes atuou por 40 anos como delegado de polícia. Ele dedicou parte da carreira a investigações contra o crime organizado no estado de São Paulo, principalmente contra integrantes do PCC. Rui foi um dos responsáveis pela prisão de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, chefe da facção. Atualmente, Rui Fontes ocupava o cargo de secretário de administração na prefeitura de Praia Grande. Ele era considerado o inimigo número 1 do PCC. Testemunhas disseram que Dr. Rui vinha sofrendo ameaças. O velório do delegado Rui Ferraz acontece na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Amigos, familiares e colegas prestaram as últimas homenagens ao doutor, que fez história na polícia. A situação, você analisando as imagens, você vê que foi uma de extrema audácia, Então são audaciosos, estavam preparados para isso, para esse contento, Então agora cabe à polícia aí revelar os fatos,